Tá um telefone sem fio aqui, né, pessoal? Uhul, cheguei, tô na área. Nada. Agora eu tô aqui, tô ouvindo. Ai, acontece, né, gente? Já tava aqui preocupada. Falei, nossa, a gente vai marcar outro dia, então, mas a gente vai fazer essa live. Nossa, com certeza. Não, e a gente já desmarcou uma vez, mas Ai, agora vai dar certo. Paola, seja bem-vinda, Paola. Fico muito feliz de ter aqui. Olha, vou falar, já te acompanho, já tem um tempo. E eu falava assim, nossa, mas que perfil legal, que perfil bacana. E aí, eu vi uma dica, eu falei, não, eu vou tentar fazer isso aqui, porque eu acho muito válido. Então, eu acho muito legal para quem ainda não conhece. Depois, pessoal, vou passar aqui o perfil da Paola para vocês verem, porque assim, se você tem criança em casa, vale muito a pena. Ei, Paola, mas assim, Ai, como eu sei que tem muitas pessoas que não te conhecem aqui, fala um pouco de você, sim. como é que você começou. Eu sei que você tem um curso, eu não sei se já se está em andamento ou se já está funcionando, né? Se você já tem inscrição aberta. Sim. Sei que você tem um e-book, um não, né? Dois. Oi. O e-book é Deixa Ser Criança. Fala um pouquinho como é que você começou com isso, né? Tipo, em que momento? Ah, Claro. uma coisa, a Paola é mãe de dois, viu? Isso aí. Então, eu sou pedagoga há mais de 12 anos, né? Esse ano eu saí da sala de aula por conta da pandemia, mas fiquei mais de, sei lá, 13 anos na sala de aula. E aí, quando o meu filho Valentim nasceu, o mais velho, eu comecei a fazer propostas em casa, fazer atividade e tal. E eu postava nas redes sociais, mas assim, sem compromisso nem nada. E aí as pessoas começaram a me perguntar, começaram a me agradecer pelas inspirações, enfim. E eu comecei a perceber que as pessoas precisavam dessa, dessa ajuda para enxergar de um jeito diferente. Eu enxerguei muita coisa diferente depois do Valentim, Aham. e aí eu comecei a querer compartilhar, né? E aí, desde então, eu venho. é, lancei o primeiro e-book em 2019, no final de 2019. Aí nasceu o volume 2 pandêmico. E, e aí nasceu o curso também, né? O curso tá rolando para a primeira turma, mas não tá com inscrições abertas, mas tá rolando também. Aham. E onde eu falo muito, o meu foco principal é nessa questão do brincar, né? E como favorecer um brincar mais saudável, uma relação mais saudável com a criança, dizendo menos não, né? Propostas diferentes, recursos diferentes, mais simples, porém complexos, ricos, né? Que estimulem de verdade a criança. Então, eu estou o tempo todo estudando e as telas fazem parte das questões atuais, né? Agora eu fiquei com uma dúvida, assim. Você já era assim, eu digo assim, você teve uma infância, mas assim, em contato com os brinquedos alternativos, mais na natureza, ou você aprendeu isso sendo pedagoga e convivendo com outras, com crianças? Assim, eu fiquei na dúvida mesmo, se já vem de você isso, ou se você aprendeu sendo mãe, sendo pedagoga. Então, eu tive um pouco das duas coisas, na verdade. Eu tinha uma tia que ela tinha um sítio muito grande, assim, e que eu cresci fazendo meleca na areia, brincando livre, sabe? Explorando a natureza. Mas eu te confesso que quando eu fui para a sala de aula, o mundo que se apresenta não é esse. Uhum. Então, eu tive mais contato com esse mundo diferente, nem na minha infância, nem na sala de aula, foi depois do Valentim. E sendo Que mãe. daí eu comecei.
Foi. E daí eu comecei a pesquisar bastante e coisas diferentes. Mas a minha infância foi uma mistura de tudo, uma mistura do tradicional com essa infância mais livre, né? Aos finais de semana, enfim. Então, Sim, eu pergunto isso assim, né? Porque eu falo assim como mãe também, tem coisas que eu faço que é meio que intuitivo, sabe? Tem coisas que eu vou aprendendo mesmo porque eu pesquisei na maternidade. Uma coisa que eu percebo, por exemplo, eu só vim descobrir que eu pratiquei BLW com a minha bebê depois de já ter feito. Eu não sabia do termo, eu não hum, conhecia, mas assim, por intuito, assim, de falar assim, ah, é mais fácil eu dar a batata, a beterraba, a cenoura inteira mesmo, ela come, e pra mim era muito mais prático, sabe? E sim, depois eu descobri que tinha um termo, mas eu fiz mais pela, assim, por intuito mesmo, porque a minha mãe me criou assim, sabe? Então, eu sou da sim. Amazônia, então a gente tinha muito contato com a natureza, tomar banho no rio. Então eu Você é tenho da onde? do Amazonas. Ah, maravilhoso! Campinas, né? A Afroda Dias é em Campinas, mas a minha vida toda praticamente eu sempre foi no Amazonas, né? Em Manaus. Então, era realmente em Sim, contato com a natureza. Então, eu tento trazer isso para Carolina. E aí, quando eu te convidei, foi assim, eu fiquei pensando, né? Porque é uma dúvida que eu tenho e é um medo também que eu tenho. O que acontece é que hoje na correria do dia a dia, às vezes é mais fácil você dar o celular para a criança, porque assim, eu fico às vezes assim, intrigada, como parece mágica, assim, eles ficam enfeitiçados com aquilo. Você dá 1 minuto, eles choram se você tira, eles ficam ali realmente vidrados naquilo. E aí é. eu sempre fiquei preocupada, porque eu sei assim, que é prejudicial, assim, no meu intuito, né, no meu incentivo, assim, eu sei que é prejudicial, mas eu não sei até que ponto isso pode ser prejudicial. Então, em casa, a gente evita ao máximo, a gente não tem televisão, a gente assim, não assiste televisão, mas o celular, porque é uma questão de trabalho para mim, ela de vez em quando me vê no telefone. E aí eu vejo assim, o quanto que ela quer também ter um telefone, sabe? Ela pega as coisas e fica, Sim. alô, oi, não sei o que, fica tentando tirar foto dela. E Ela parece tem quantos anos? ela tá com 2, vai fazer 3 anos. E aí Sim. o que eu fico assim preocupada é até que ponto, né, isso pode ser prejudicial para o bebê? Isso prejudica o desenvolvimento do bebê ou não? Sim, prejudica super. Deixa eu te falar uma coisa antes. Você sabe fixar comentário aqui? Acho que não. Porque para quem entrar, para saber do tema, eu vou escrever aqui, ó. Tá, ok. Escreve aí que eu. Live sobre telas e brincadeira e propostas. E aí Tá, eu vou fixar. você clica e aperta em fixar, porque daí quando as pessoas entrarem, porque eu já vi alguém perguntando aí, qual que é o tema? Qual o tema? Vê se você consegue. Eu tô apanhando aqui, porque É só clicar em cima. ele não tá aparecendo para mim. Ah, tá aqui. Fixar comentário. Foi. Beleza. Então, é assim, Darla. A gente vive num mundo que não tem como a gente fingir que essa tecnologia não existe. Como era, por exemplo, quando nós éramos pequenas. Não existia essa possibilidade, né, de a gente ter uma tela na nossa mão, né? E a gente está num mundo onde a tecnologia existe, as telas existem, e a gente também não pode demonizar isso, né? Aí o que acontece? O uso exagerado das telas, ele pode sim prejudicar muito no desenvolvimento, muito, e de um âmbito global da criança, né? Então, para a Organização Mundial da Saúde, ela tem orientações para as famílias fazerem um uso saudável, vai, um uso responsável, né, das telas. Então, para você ter ideia, até 2 anos não é recomendado. É Não, zero telas. zero telas. É. Mas aí entra um adendo, né? Nessa época de pandemia,
a Organização Mundial da Saúde publicou uma atualização, e liberou para os bebês menores de 2 anos, porém, para relação social. Então, por exemplo, para ver parentes que estão longe, mas assim, muito diferente de ficar assistindo desenho. Sim. Né? Então, como tudo, o que é exagerado pode ser prejudicial, né? Para algumas crianças vai afetar mais, para outras vai afetar menos. Então, por exemplo, na questão da fala, eu acho que é uma das mais evidentes da gente perceber. Chega muita dúvida para mim, muita questão para mim. Ai, como estimular a fala? Meu filho tem 2 anos e pouco e não fala nada e tal. A primeira coisa que eu pergunto é: quanto tempo de tela que essa criança consome? Porque isso influencia demais, 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 demais. Eu fiquei com uma dúvida agora. E a resposta? Você que convive com pessoas assim, você pergunta isso. De quanto em média as pessoas deixam assim, a criança um dia assim na tela? Então, eu já não teve nenhuma que falou que é 0 telas. Zero tela. Isso eu posso te afirmar. Mas aí varia muito. Então, por exemplo, outro dia veio uma mãe me perguntar e ela falou: Paola, por favor, me ajuda, eu não sei o que fazer, tal, meu filho não fala nada, ele tem, não sei, 2 e pouquinho, tal. E aí eu perguntei para ela, eu falei: ele assiste, ele consome muita tela? Porque isso pode prejudicar muito. Ela falou: Paola, não acredito. Ele fica o dia todo nas telas, porque eles precisam trabalhar. Então é isso que eu falo, não tem como a gente crucificar a tecnologia e as telas, porque é uma realidade muito difícil que a gente está vivendo. Porque na Né? prática é diferente, né? Então, porque muitas vezes a única babá da criança, no momento que você precisa, é a tela, sabe? A única alternativa para a criança parar um pouco acaba sendo a tela. Isso eu digo na maioria né, na maior parte das famílias aí. Sim. Uma questão que você falou assim da fala, eu nunca tinha imaginado, de verdade, assim, que poderia estar associado, né, a telas, o bebê não falar tão rápido, assim, demorar, né, tardar a falar. Sim. Mas assim, e esse eu falo assim, eu não pesquisei, eu vou até te perguntar isso. Por intuito, às vezes eu ficava preocupada assim, quando a Carolina era bebê mesmo, assim, que ela não falava nem nada, às vezes a gente estava assistindo alguma coisa no celular, coisa assim, né? Ou vendo algum vídeo, algum clipe, sei lá, e ela via, sabe qual era a minha preocupação? Paulo, falou assim, em que momento será que ela vai conseguir diferenciar se essa é uma pessoa real que está aqui ou uma pessoa que está atrás da tela? Eu me preocupava, eu conversava com o João e falava: João, mas assim, meu medo é ela não conseguir entender que aquilo é uma pessoa que não está aqui real, aqui com a gente, né? Eu não sabia lidar com isso, eu não sabia assim, se ela sabia diferenciar o que era o que estava atrás da tela e que não era real. E aí, assim, a gente sempre teve isso, né, de evitar quase 100%. Mas a minha preocupação era isso, não era nem questão de fala, era só de dar um nó na cabeça mesmo, de ela não conseguir diferenciar. Então, e sabe o que acontece, na verdade? A criança acaba perdendo o gosto pelo mundo real. Porque, e é por isso que a gente vê criança, que nem você falou, que fica vidrada na tela e que quando você tira, a criança tem uma reação explosiva e tal. Primeiro porque assistir televisão libera dopamina, então vicia mesmo. E segundo, que assim, o mundo da televisão é muito diferente do mundo real. Então, são cores hipersaturadas, cores que dificilmente você vai ver na sala da sua casa, né? São personagens assim, a cena que se movimenta muito rápido,
é música o tempo todo, é movimento o tempo todo, e isso faz com que eles fiquem vidrados. Mas isso não é concentração, digamos assim. Teve uma mãe uma vez que ela falou para mim que era importante colocar um filme, um desenho para criança, porque ela precisava aprender a se concentrar. Mas assim, o esforço atencional da criança na frente da TV, ele não existe. É uma atenção completamente passiva. A criança não precisa fazer nada quando ela está na frente da TV. Ela está lá e ela está recebendo, 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 recebendo. Que é muito diferente de quando ela está brincando, de quando ela está explorando, sabe? De quando ela está vivendo. Mas então a questão seria o fato assim, de ter vários estímulos ao mesmo tempo? Porque eu falo assim, ó, e se for ouvir uma música que só é o estímulo da audição, é prejudicial ou não? Não, Não. não, com certeza não. Não é por conta de vários estímulos ao mesmo tempo também? Ou é só por questão de não ser natural? Tipo, esse estímulo não ser natural. Então, é assim, a televisão, ela não estimula como o mundo real. Então, existem até conteúdos que você pode acabar tirando algum conhecimento ali, mas quando a criança já é um pouquinho mais velha, quando ela já tem um certo entendimento, né, e já consegue realmente entender, porque muitas vezes eles não estão nem entendendo o que está se passando ali no desenho, né? Então, por exemplo, o show da Luna, eu acho super bonitinho e eu acho que ele traz um conteúdo, sabe? Ele não é só a imagem, umas coisas loucas, um conteúdo agressivo, com um linguajar inadequado, porque eles absorvem tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Então, a questão da TV é, é que é tudo. Ela é uma perda de tempo Sim, da vida da criança. na vida da criança. Sim, não, eu entendo. Então, não é só por não ser estímulos muito agressivos, não é só por ser muito diferente do mundo real, é uma perda de tempo da vida da criança. É um tempo precioso que ela está perdendo ali, zumbizando na frente da TV, sabe? E Então, esse, assim, pode falar. fala. Não, eu já Não, perguntar fala. se o impacto, ele é mais negativo, tipo, antes dos 2 anos? Por conta da formação? Você acha Então, até os 3 anos é o período que a criança mais se desenvolve na vida. que... De 0 a 3 anos é um período em que, assim, eles estão bombando de sinapse. E as sinapses, a gente tem os nossos neurônios, né, que são responsáveis por captar as informações, decodificar o mundo externo e tal, e as sinapses, que são a ligação de um neurônio para o outro. Quanto mais sinapses, mais potente o cérebro vai ficando. E para fortalecer uma sinapse, é preciso a repetição, né, de algumas ações, das atividades. Então, por exemplo, para a criança aprender realmente um movimento, um teste, jogar a bola e ver o que cai e tal, ela precisa repetir várias vezes para fortalecer essas sinapses. E essas sinapses acontecem como? Por meio das experiências. Então, a cada experiência que a criança tem, ela vai fortalecendo o cérebro dela. E isso se chama neuroplasticidade. No primeiro ano de vida da criança, o cérebro dela dobra de tamanho. Dobra de tamanho. De tamanha a atividade cerebral ali. Porque tudo encanta, sabe? Tudo é estímulo. O mundo é o estímulo, né? A criança não conhece nada.
Então, no caso, se você não estimula assim de uma forma correta o bebê, isso pode diminuir o crescimento do cérebro ou não tem nada a ver? Mais ou menos. A gente tem que tomar cuidado com a falta de estímulo e com a hiperestimulação também. Então, não é que todos os dias você vai ter que fazer várias atividades, você vai ter que preparar coisas para ela. A Maria Montessori, por exemplo, ela falava que basta você preparar o ambiente para a criança fazer o trabalho dela, Ela vai entendeu? descobrir, né? Então, ela tem todas as ferramentas que precisa. O que a gente proporciona para elas é um plus, é uma ferramenta potencializadora, sabe? Para instigar ainda mais, para aguçar ainda mais, para, enfim, né, para dar esse fermento nesse processo. Sim. Mas ela tem o que precisa. Só que, se você pensar, por exemplo, numa criança que fica numa daquelas cadeirinhas que balançam, numa criança não, num bebê, vai. Sim. Num bebê que fica o tempo todo naquela cadeirinha lá de balanço, que fica. E num bebê que fica no chão, com um ambiente preparado, que aguce a curiosidade dele, é completamente diferente, entendeu? Então, pode sim ser prejudicial se esse bebê só ficar na cadeirinha e não tiver nenhum momento de chão, percebe? E deixa Diga. eu perguntar, Paula. Quando a gente fala assim, em estimular o bebê, geralmente vem na cabeça, né, brinquedos super caros, né? Às vezes você vai numa loja de brinquedos, aí você tem uma seção ali, né, um departamento que só é para brinquedos interativos, que geralmente são de madeira, e assim, realmente são bem caros. Aí eu te pergunto, é possível fazer todo esse estímulo, né, ajudar o bebê nesse estímulo com coisas de casa, com coisas acessíveis que qualquer pessoa pode ter em casa, que não precisa, assim, de dinheiro para isso? Tipo, com isso, sim, é super possível, é super possível. E essa questão do brinquedo plástico, do brinquedo pronto, é uma das minhas maiores lutas contra essa infância plastificada, né? 90% de todos os brinquedos produzidos no mundo são de plástico. E o plástico é um material muitíssimo pobre de estímulos. Ele não varia temperatura, não varia textura, não varia peso. E muitas vezes são brinquedos que têm possibilidades completamente limitadas, né? Então, o que que acontece? A criança descobre o que aquele brinquedo faz e ela já logo perde o interesse, porque ela fala, ah, tá bom, então encaixei aqui, acabou, sabe? Aham. Ela não tem aquela, aquela pergunta, ela não tem alguma coisa para desvendar, sabe? Que realmente prenda a atenção dela. E aí entra a questão do consumismo, a questão da gente ficar o tempo todo comprando mais e mais brinquedo. Ela vai, ela brinca, ela descobre, acabou o interesse, né? Então, a Maria Montessori também falava que sobre a questão da não poluição, né, dos estímulos, da poluição visual, de ter um milhão de cores. Tudo bem, chama atenção, mas nem sempre é para o lado positivo, né? Sim. Então, assim, às vezes pode ser até agressivo, um excesso de luz, um excesso de barulho. A criança olha, mas pode não ser pelo lado positivo, pode ser que ela tá olhando porque tá chamando atenção, mas assim. Então a gente, do outro lado, a gente tem esses recursos diferenciados, recursos que a gente tem em casa, recursos simples, mas que são extremamente ricos,
e que instigam a criança. E aí a interação dela é completamente diferente, né? Antes de eu falar aí das coisas que a gente pode encontrar em casa para estimular a criança, só queria falar aqui uma coisinha. Relação à Carolina, que é minha filha, né? De ter muitos brinquedos, não era nem questão do estímulo, assim, de estimular muito, sabe? A gente nunca foi assim, hoje, de comprar muitos brinquedos. Ela sempre teve, assim, pouquíssimos, na verdade. Na verdade, tudo. Pra você ter ideia, sapato, ela só tem um. Perde, ela compra o outro. Perde, ela compra o outro. Não, não, não. É verdade. Porque Mas a questão maior é assim, ela não dá valor, entendeu? Nossa preocupação, a gente nunca foi de comprar brinquedos, a gente compra um, aí ela brinca, 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 quando a gente já não tem mais o que fazer com aquele brinquedo, aí a gente compra outro. Então, nossa preocupação, você nunca tinha visto por esse lado. Na verdade, a preocupação era em relação a deixar ela com muitos brinquedos e depois ela crescer e não conseguir dar valor nas coisas, achar assim que é normal ter muitos brinquedos. sim, Então, assim, ela dá valor à sandália, ela usa, usa, ela fala, ai, mamãe, tá ficando apertada, tá, minha filha, a gente vai comprar outra. tá Mas na hora. sim, então a minha preocupação, mas achei muito legal saber isso, assim. Mas a minha preocupação realmente era outra, sabe? E aí, em relação em casa, eu acho assim, que eu não consigo, assim, explorar tudo que tem à minha volta, porque às vezes falta criatividade, mas eu até que tento, assim, explorar as coisas que tem em casa. E aí, o teu perfil me ajuda muito. Uma questão que eu vi até essa semana que você postou é o jogo da velha com pedra, que aí você desenha em cima da pedra, coloca um papelão. Eu achei que Sim. eu vou Pode fazer. ser com folha também. Você separa 5 folhas de um tipo para você e 5 flores para ela. Pode soltar a criatividade. Legal. O tabuleiro ali, ele pode ser graveto, né? Você colocar assim, gravetos. É, é assim. Deixa eu pedir para. Ô, baby, vou mostrar para você uma coisa que eu fiz hoje. Super simples. Pega o chocalho para mim, por favor. É, a gente aprender a olhar. Obrigada. Nossa, que legal. Ó, Isso é um coco, né? mas é um coco. Ah, eu não sei. Ó, ó, Sim, tô vendo. Ficou muito é um legal. coco que eu coloquei o feijão dentro e aqui é um graveto. O coco já tem um furo, né? Ele fica com ele tem 3 bolinhas e um furo. Uma que fura pra gente tirar água, pra gente abrir tudo. E eu tenho muita casca de coco, porque a casca do coco é um elemento brincante super rico. E aí hoje eu tava pensando, o Nino tá numa fase, assim, os pequenininhos, o estímulo auditivo é muito forte para eles. Uhum. E também a questão de causa e efeito. Amam perceber que o que eles fazem causa um efeito. Então ele ama, ele pega qualquer coisa e ele chacoalha, ele balança para ver se faz barulho, para ver o que acontece. Aí eu falei, nossa, eu queria construir algum chocalho para ele. E na hora, o que vem na nossa cabeça quando a gente fala, vou fazer um chocalho? O que vem na sua cabeça? Nossa, eu vou ser sincera, assim, eu não veio na minha cabeça comprar, tá? Mas porque é uma característica Potinho de Yakult, potinho de Danone. Ah, eu já fiz com arroz. É verdade, eu já fiz com arroz. Não, Então, e aí eu falei, puxa, mas aí vem mais um plástico, né? sim, eu imaginei que você ia falar assim, que a primeira coisa que vem na cabeça tem que ter um chacoalho. Vou na loja comprar e botar. Ah, mas sim, a maior parte das pessoas fazem isso. E assim, é 100% natural. Tipo, gastei um total de R$ 0, peguei uns grãos, ele adorou. Eu vou ter que aprimorar, porque. Como faz? Oi? Você fez algum vídeo mostrando como faz isso? Não. Tem que fazer. É que esse eu vou ensinar no curso. Ah, não, tá certo. Mas tá aqui. Tá aqui. É porque o curso ele tem uma parte prática. Tá Sim. dando eco para todo Só fala que acabou. mundo?
quando vai duas pessoas, eu acho que quem convida precisa botar fone. Ah, olha, É, interessante saber. É que você é eu minha também segunda não convidada. quero vir de novo. Tá um papo tão gostoso. Ó, esse daqui é o cesto dos tesouros. Gente, que legal. Eu tenho um colher de O pau, eu cesto, tenho bastante coisa aí. então, é assim, ele tem é, uma altura relativamente baixa para o bebê Uhum. conseguir alcançar lá dentro. Então ele não pode ser alto, né, para o antebraço do bebê conseguir alcançar lá dentro. E ele não tem nada de plástico. Então, ó, eu vou Aí tem mostrar aqui. tem a bucha vegetal que eu tô vendo. E é tudo assim, a gente pensa numa variedade grande de objetos e vale tudo, vale tudo. Tudo que seja seguro e que te deixe confortável para oferecer para o bebê, porque tem uma questão. Quando a gente não fica confortável para oferecer algum estímulo, dificilmente vai dar certo, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um chocalinho de vidro, Feijão. Uhum. no vidro. E o Nino tem 9 meses. É uma coisa que eu aposto que a maior parte, se vocês puderem comentar aqui, eu acho que a maior parte das pessoas não pensaria em dar vidro para o bebê. Mas eu me sinto segura, então dá certo, né? Uhum. É importante dizer que eu tô sempre do lado, né? Sempre acompanhando, mantendo a segurança em qualquer proposta. Mas o Cesto dos Tesouros, ele tem esse objetivo de trazer coisas diferentes e ricas em cheiro, em gosto, porque o bebê vai colocar Vai na colocar na boca, boca. sim, em textura, em peso. Então, o vidro, ele é super geladinho, ele é pesado, esse chocalinho, ele tem barulho, né? Aí aqui, ó, tem a bucha Ah, vegetal, bucha vegetal. que é um show de textura, né? Ele põe na boca, tudo. Fruta. Então, cada hora eu ponho uma fruta. Aqui tem uma laranja e ele ama. Ele ama. Se você Essa coloca laranja outra fruta, provavelmente ele come? Você ele põe coloca. na boca, mas ele não consegue. Eu já coloquei maçã. é, Aqui tem caroço de abacate, que já tá aberto, Uhum. de tanto que já brincou. Ó, caroço de abacate. O cabinho da uva. Nossa. Cabinho da uva, a coroa do abacaxi é uma coisa interessante de colocar, cortando a serrinha, né? Corta a Sim. serrinha da Uhum. coroa. Aí aqui tem a casca O do coco. coco, que eu coloco. Esse coco eu compro ele seco no mercado fechado, e aí para abrir, você coloca no forno e ele racha sozinho. Dá um pouquinho de trabalho, o sócio aqui que abre e que tira todo o coco e tal. Mas é muito legal, inclusive para as crianças maiores, acompanharem o processo. Eu não sei se você viu, mas eu plantei a bucha vegetal, as sementes que vieram dentro dessa bucha, eu plantei em uma casca de coco. E tá na Não fundo, vi. então virou vasinho. Aqui, a casca do coco vira instrumento que se você bate uma na outra, sai um super Sai o som, som. vira Uhum. o chocalho, vira o vasinho. É, Aí, que mais? O de metal, que é Muito super legal. pesado, geladinho. Casca de milho, Isso é casca de aquela milho? folha, sabe? Aham, casca de milho seco, né? Eu não tô te ouvindo. É casca de milho seco, né? Você tá ouvindo? Você tá ouvindo a Darla? Ai, parei de te ouvir. E tava funcionando, né? Deixa eu tirar aqui de novo. Parei de ouvir ela. Você tá me ouvindo agora? Agora você tá ouvindo?
Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Gente. Ai, meu Deus do céu, por quê? E agora, Paula, tá ouvindo? Peraí, já vamos dar um jeito nisso. Não tô te ouvindo. Tenta tirar Eu o... também. Não tá. Quê? E eu, Camis? Tá me ouvindo? Ah, todo mundo tá ouvindo nós duas. Ouvindo as duas? Meu marido que tá falando que sou eu que tô com problema. Não sou eu, é ele, na verdade. Peraí. Vê se agora vai. Olha que loucura. Meu marido que tá falando que sou eu que tô com problema. Não sou eu, é ele. Gente, peraí, que agora eu tô entrando aqui no outro celular. Tá bom, entra no outro celular e a gente tenta. Dava, fala. Olha que loucura. Você tá ouvindo agora ou não? Gente do céu. Paula, você não quer sair e entrar de novo? Ah, tá, mas aqui eu tô atrasada. Olha lá então o seu. Gente, eu vou sair da live Aí você entra de novo. e volto. Entro de novo. Não, Me mas vai esperem esperar aí, por rapidinho. favor. Não, a gente vai Me esperar espera assim. aí. Pode. A live tá muito boa, a gente tem muita coisa pra aprender ainda com a Paola, viu? Canta Darla. Ah, Tática. Vamos cantar nesse intervalo. Você não vai gostar de ouvir eu cantando. Então, bora esperar aqui um pouco a Paola, que a gente tem muita coisa ainda para falar com ela. Assim, olha, eu já sigo a Paola tem um tempo e eu gosto muito, assim, da proposta que ela nos traz. Ah, deixa aqui, ela mandou aqui o convite. Quero fazer um meme do conto de fada. O João tá falando que a gente vai fazer um meme aqui de quantas vezes a gente parou hoje, né? Não, do conto de fadas. Ah, do Conto de Fadas? Ah, tá. O João tá falando aqui que eu não vou cantar não, mas que a gente vai fazer aquele meme. Não meme, é a dancinha, né? A dancinha do Conto de Fadas. Falar nisso, pessoal, vocês já viram isso? Acho que já, né? Porque o que mais tá agora no Instagram é isso. E toda vez que eu ouço, o negócio não sai da minha cabeça. Paola maravilhosa. Nossa, Paola muito maravilhosa. Ah, tem que visualizar. Ó. Vou tentar aqui de novo, pessoal. Pessoal, deixa eu perguntar aqui uma coisa de vocês. Tá saindo com eco? Paola, tá me ouvindo? Tô na área. Tá me ouvindo, né? Tô. Pessoal, eu vou ficar sem fone. Caso ficar com eco, vocês me avisem que eu coloco de novo. Porque eu tô até com medo de colocar. Eu dá acho problema. que é você que tem que colocar. Então eu vou colocar, peraí. Ai, que medo de colocar ainda. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Paulo? Tô. Ah, então Tô. perfeito. Perfeito. Beleza. A Yara, já vi. A Olha. música Carpinteiro. Sem eco. Tá Sem eco, ótimo. perfeito. Mas vamos Então, eu lá, tava Paula. mostrando a folhinha do milho. Tá com eco? Não, não tá mais, vai. Pelo amor de Deus. Ó, a folhinha folha do do milho, a folha seca, e aí tem várias folhinhas. Aqui eu coloquei uma pedra ametista, eu acho. Sim, eu vi isso quando eu fui em Ouro Preto, eu acho. É muito maravilhosa. Um peão. Um peão. Nossa, faz muito tempo que eu não vejo um peão, gente. Peão. Aqui tem uma divisória, e aí eu coloco folha seca, porque faz um super barulho. Ele sempre fica apertando, sabe? Para ouvir. Aí tem argolinha de madeira, graveto que eu coloco aqui. Olha a casca de coco Nossa, que que eu falei que eu lindo! coloquei, Ficou muito legal. Olha, eu vou né? pegar essa ideia para fazer decoração e para cá. Vou colocar aqui umas plantinhas. Achei muito legal.
Nossa, eu tô doida pra fazer mais, porque eu não sabia se ia dar certo e deu super certo. É a bucha, né, que tá Lá, crescendo aqui. lá no Amazonas a gente usa muito a da castanha, sabe a castanha do Pará? A gente Sei. usa a castanha fica dentro também de uma coisa parecida que nem o coco. E aí corta também, você pode plantar em cima. Não fazia a menor ideia. E aí é isso, aí você solta a criatividade para colocar, para olhar. Eu acho que assim, a boniteza tá na gente enxergar a simplicidade e a riqueza das coisas que a gente tem aqui no dia a dia em casa e que passam tão batidas, sabe? Então, por exemplo, um cabinho de uva para um bebê que não conhece nada desse mundo é muito instigante. Sim. Eles, sabe, é incrível. E, inclusive, tem dois aqui. Um deles foi o Valentim, que acabou de comer a uva e que falou: vou lá colocar no cesto dos tesouros. E colocou. Coloco. Porque, é, porque fala, é diferente, né? Tá. Minimamente. Paula, mas deixa eu te perguntar, isso tem idade, tipo assim, com quanto tempo do bebê que a gente pode começar, né, a fazer isso? E se vai mudando, né, conforme o bebê vai crescendo? Tipo, o que é interessante para um bebê, sei lá, de 3 meses, né? É a mesma coisa Sim. vai ser interessante para um bebê de 6 meses, um bebê de 1 ano, porque eu tiro pela Carolina. Carolina teve uma fase que ela era assim fascinada por água. Qualquer pote que ela pegasse, ela ficava enchendo. E fica, assim, de Uhum. ficar concentrada uma tarde toda. Às vezes eu queria trabalhar, fazer alguma coisa, podia dar água. E não se preocupar que ia molhar tudo, tá? E ela ficava enchendo, colocando de um recipiente para o outro. E fazer Isso. isso várias vezes. Várias vezes. Hoje ela já não está mais nisso. Hoje ela está naquela fase que tudo ela quer fazer sozinha. E eu deixo, né? Tipo, ela acorda de manhã, a primeira coisa que ela faz que ela acorda, vai trocar de roupa. Ela troca de roupa Sim. por dia. Sei lá, ela veste umas 5, 6, 7 roupas. Porque ela fica com vontade. Aí eu tento Sim. explicar, minha filha, não fica usando tanto, porque não tá sujo, vai sujar, vou ter que lavar de novo. Mas não adianta não, Sim. mas eu deixo, eu só explico para ela, se ela se convencer, né, tudo bem, mas se não, Sim. e ela fica usando. Então hoje ela tá naquela fase que tudo ela quer fazer assim, até subir na cadeira dela, que ela tem um cadeirão de madeira, sabe? Sabe aquelas cadeiras de madeira de restaurante? Eu comprei uma dessas para Sei. casa. E aí ela pega o puff, coloca próximo, sobe e ela mesma quer subir. Se eu subir, ela chora. Então, assim, ela tá naquela fase Ah, que ela faz tudo sozinha. É tudo ela sim. quer fazer sozinha. Perfeito. Então eu percebo assim que Perfeito. cada fase, né, cada tempo ela tem uma fase. E aí eu quero saber Sim. assim, se quando é que a gente começa, né? E qual seria essa diferença? O que é que eu faço quando o bebê tem 2 meses? O que é que eu faço quando o bebê tem 3 meses, 4 meses? Então, é assim, eu gosto muito de. Eu sempre falo isso. Eu não gosto de separar por idade, porque eu acredito muito na singularidade de cada criança e no que faz sentido para cada uma. Então, o que chama atenção para o meu bebê pode não chamar para o seu. O que está acontecendo ali com a minha criança, pode não estar acontecendo com a sua. Então, eu acho que a gente tem que olhar para cada um individualmente. Isso sempre, sempre. O Cesto dos Tesouros, ele tem uma particularidade de que a Eleanor Goldschmidt, que foi quem criou, ela fala de um recorte de idade, que é quando o bebê começa a sentar sozinho, até quando ele começa a andar, porque ele ainda não se desloca tanto pelo ambiente. Mas eu vou te falar que eu preparo para o Nino, porque essa é uma proposta frequente por aqui. É dessas que você falou agora da Carolina. Então, quando eu tenho que fazer alguma coisa, preciso que o Nino fique mais entretido ali, com mais liberdade, com mais autonomia. Eu preparo um cesto bem bacana para ele. Não vario todos os elementos, porque foi como eu falei, para eles se apropriarem, eles precisam da repetição. Então, alguns elementos, tipo a bucha, tá sempre aqui, né? O Hum. chocalho e tal. Então,
tem esse recorte de idade, mas quando eu coloco para o Nino, o Valentim sempre vem brincar e surgem coisas diferentes. Então, claro, a exploração é completamente diferente da exploração do Nino, mas o Valentim cria com as coisas que tem ali, né? Então, por isso que eu acho que a gente precisa olhar mais para os interesses da criança, o que interessa a cada um, para as capacidades e para as habilidades já desenvolvidas, né? A capacidade que ela tem e ainda precisa desenvolver e a habilidade que já foi desenvolvida. Porque se você oferecer para o bebê ou criança algo que não é compatível com as habilidades dela, se for para baixo, vai descobrir logo o que é aquilo, não vai interessar mais. Se for para cima, não vai conseguir explorar da maneira, né? Então, assim, quando o bebê é pequenininho, eu costumo falar que o mundo já é um estímulo, né? Então, até os 6 meses, por exemplo, tummy time, deixar de bruços, porque eles precisam muito fortalecer a musculatura, né? E eu acho que uma das propostas mais legais que tem para fazer com bebês é você criar um círculo em volta dele de elementos diferenciados. Então, você coloca o bebê de bruços e disponibiliza do lado da criança elementos que chamem a atenção, porque aí ele vai começar a se movimentar ali. E ele mesmo vai procurar, né? Exato, isso vai instigar, né, ele a querer chegar, a se movimentar. Para os pequenininhos, muita sonoridade, então tudo que faz barulho, essa questão da causa e efeito, então eles começam a perceber que o que eles fazem traz um efeito. Então, por exemplo, eu amarrava um guiso ou no pulso ou no pezinho do Nino. Então, quando ele mexia, fazia barulho. É bacana para eles perceberem o corpo deles. Passar o toque, né? Passar alguma coisa na pele e tal. E aí, a partir de quando o bebê já começa a sentar sozinho, que daí eu acho que é mais bacana. Aí entram as atividades, por exemplo, que eu gosto de compartilhar, né? Explorações de recursos diferenciados. A Claudineia está perguntando aqui, e a criança pode colocar tudo na boca? Folha, casca, bucha? Que casca? A casca do coco, é isso? Mas acredito que sim. Acho que do milho também. Não, isso é assim, dificilmente eles vão ter interesse em continuar com a folha na boca, sabe? Talvez coloque na boca e tira. Ou se for continuar, você tira. Você tem essa liberdade de fazer isso. Agora, uma coisa muito importante é o que a gente coloca nesse texto precisam ser elementos que a gente não precisa ficar interferindo o tempo todo. Então, se você perceber, por exemplo, que a criança está querendo comer o cabinho do negócio da uva e você está o tempo inteiro, fulaninho, não põe na boca, não põe na boca, não põe na boca, tira. Porque a intenção não é ficar interferindo. A intenção é que seja uma exploração mais livre, né? Que possa explorar mesmo. Mas uma coisa muito interessante que acontece muitas vezes é que quando a estimulação, o estímulo tátil, ele é mais intenso, ele tende a superar a necessidade oral do bebê ou da criança. Então, eu não sei se você já viu, Darla, mas eu gosto muito de oferecer farinha e grãos. Já vi. E para o Nino, eu ofereci quando ele tinha, tipo, 5 meses e pouco. E parece uma loucura, né? Que você fala, nossa, que louca, né? Mas ele nem tentou colocar na boca. Agora, hoje eu fui dar feijão e ele, tipo, 4 vezes seguidas.
Eu tirei uma, tirei duas, aí eu falei, não vai rolar, porque eu vou ter que ficar interferindo, e essa não é a ideia, Não é ideia. né? Uhum. E aí o Valentim ficou brincando com feijão e os bichinhos dele lá, e depois eu fui, coloquei de molho o feijão e foi pra panela e já comemos até. Então não é desperdício também, Sim. sabe? Você falou assim a questão, Paula, de não diferenciar pela idade. Você pode oferecer o mesmo item, né, a mesma coisa para bebês de tamanhos diferentes. E até mesmo porque cada um vai brincar de uma forma, né? Às vezes você dá Exato. uma bucha vegetal para um bebê, ele vai ficar só pegando e vendo a textura. Você dá para um maior, é capaz de ele molhar, colocar tinta, tentar assim, usar como um Sim, carimbo. Então tem essa diferença, né? A sim. mesma coisa tem duas funções. Então, Agora a a gente fala. farinha, por exemplo, quando eles são muito pequenos, a gente pode oferecer o recurso sozinho, que já é uma baita oportunidade. Agora, quando eles são maiores, a gente pode combinar. Então, por exemplo, você oferece a farinha e uma colher, um funil, potinhos, sabe? Bandejinha de ovo com vários espaços. Então, por exemplo, aqui eu tenho um de 9 meses e um de 3 anos e 4. Sim, Eu ofereço farinha para os dois. Só que a maneira como o Nino vai explorar é diferente da é maneira como o diferente. Valentim vai explorar. E outra coisa importante é o tempo da concentração. Que muitas vezes a gente acha que não deu certo. Ai, meu filho não fica. Mas, veja bem, o tempo esperado de concentração é de 5 minutos para cada ano de vida da criança. Nossa, isso eu não sabia. Então, com 2 anos, o esperado é que ela fique 10 minutos, no geral, tá? Pode muito bem ser menos do que isso. Sim, E não sim. significa que a sua proposta não deu certo, entendeu? Uhum. Deixa eu só falar outra coisa antes que eu esqueça. O ócio, ele é uma parte muito importante do dia. Então, a gente está falando aqui de propostas, mas eu quero deixar muito claro que não é para ficar entuchando a criança de proposta todo dia. Então, as propostas, elas ajudam a gente a passar o dia de uma forma mais leve, pelo menos é o que eu sinto aqui. Eu amo fazer essas coisas com os meus filhos, não só pelo estímulo, mas porque a gente passa um tempo prazeroso juntos. Porque eu não ligo para sujeira, porque eu não ligo para bagunça, e a gente passa um tempo gostoso, um tempo que se a gente não Sim. estivesse fazendo nada, o Valentim ia estar quicando, sabe? Tipo, causando, e aí rola, mas o ócio é muito importante, porque é no ócio que eles vão pegar um negócio X e vão transformar em uma outra coisa, e vão criar. Por isso se chama ócio criativo, porque é no ócio, é no não fazer nada que a criança começa a falar, tá, então, bom, o que tem aqui para fazer que eu vou descobrir? Entendeu? Então é muito, muito, muito Acho que é nesse importante. momento que as crianças mais usam a imaginação, né? Porque aí vem até, você comentou isso, veio até a questão assim dos brinquedos bem elaborados. Às vezes a gente encontra assim brinquedos que ele já vem uma casa, vem um carrinho, então, já vem tudo muito feito. E eu fico pensando em que momento essa criança vai imaginar. Porque eu lembro que quando eu era criança, e isso é verdade, assim, às vezes eu pegava uma sacola mesmo de mercado, enchia de água, colocava o olhinho e falava que aquilo era uma boneca. Olha só isso. Aí quando não, eu pegava a metade do maracujá, cortava no meio, colocava um palito e falava que era concha. E aí era a minha concha de comer, sabe? A Então, assim, casca do maracujá, agora que você falou, sabe o que eu faço com a casca de maracujá? Bom, ela serve para tudo. Ela é uma cumbuquinha perfeita, né? sim, Então ela serve para verter a água de um lugar para o outro e tal. Mas no cesto dos tesouros, eu deixo ela congelada. Eu congelo ela e só aí a eu casca, coloco ela só a só a casca, casca. Tira sim. a pelinha, tudo consome Uhum. a, a fruta e só a casca eu tenho sempre no congelador. E aí, quando eu vou dar o cesto, eu coloco, porque é uma diferença de temperatura muito instigante para eles.
Continua. Sim. Não, não, essa questão que eu achei interessante, né? Por conta da criatividade, porque se o bebê ele pega uma coisa pronta, ele não tem assim aquela coisa de imaginar. Se você tem assim uma coisa que não está pronta, ele começa a imaginar. Uma coisa que eu acho interessante, a Carolina ela tem Lego, né? Eles monta. E aí uma coisa que eu achei interessante, porque em nenhum momento eu falei para ela, de repente ela pegou aqui, montou dois e falou: "Mãe, aqui é uma furadeira". Coisas que nem eu tinha imaginado, né? E ela começa a imaginar um monte de coisa. Ela monta um gavião, monta um cachorro, monta um monte de coisa. Eu acho muito legal, muito Sim. interessante isso. Agora, a É. gente fala tanto assim de estímulos, mas os estímulos, eles melhoram a autonomia do bebê. Assim, eu digo, deu 18 anos, vai trabalhar e vai morar dentro da casa. Não, eu tô brincando, viu? Não é isso, não. Ele vai ficar autônomo, assim? Não, tô brincando. Eu digo assim, do bebê mesmo, de eles terem mais autonomia. Isso estimula a autonomia? Com certeza, se a gente prepara um ambiente num todo, né? Não só a questão das propostas, mas um ambiente, né? Preparado para esse bebê explorar. Foi como eu falei no começo, né? Que a Maria Montessori falava: se a gente preparar o ambiente e deixar a criança, ela faz. Então, essa questão, por exemplo, que você falou de você ter comprado um banquinho para Carolina é muito importante. É tornar o ambiente acessível, né, para a criança que mora ali, que o ambiente também é dela. E é assim que a gente está favorecendo a autonomia. O que a gente pode fazer é deixar as coisas à mão, né? Então, por exemplo, eu tenho uma estante aqui na sala que é deles, né? Há muito tempo já foi minha, já foi nossa. Mas depois que veio o Valentim, a estante é deles. E ela tem duas caixas que são mais baixas e algumas que são mais altas. Então, o que eu fiz, o que a gente fez, foi deixar essas duas caixas de baixo com coisas que façam sentido para o Nino, né? E Sim, para cima ali para o Valentim. Uma coisa que eu quero deixar claro é assim, tanto com relação às telas, quanto com relação ao plástico, enfim, o excesso que é o problema, né? sim. Não é um problema ter. Então, eu acredito que aqui em casa a gente tenha mais brinquedos de plástico do que eu gostaria. Mas Uhum. porque o Valentim ganhou muitos, né? Desde que ele nasceu. É muito comum presentear a criança com brinquedos e fatalmente eles são de plástico. E a É. gente não pode, não deve ser mal educado com as pessoas que presenteiam na boa intenção, né? Então, assim, o Que a Valentim maioria não tem sabe. não. Ele tem muito brinquedo de plástico, mas o equilíbrio é importante, né, nesse mundo, né? E Sim, tentar sim. sempre priorizar, quando puder escolher, essa questão do brinquedo que você falou, do brinquedo muito pronto e tal, eu costumo dizer que quanto mais ativo o brinquedo, mais passiva a criança, né? Porque não tem o que Sim. fazer. Então, esses elementos não estruturados, elementos de largo alcance, eles instigam, né? E por isso também incentivam a autonomia da criança, porque ela tem ali a Sim. autonomia para criar, para explorar, para decidir, para tomar pequenas decisões, né? Para estudar, para pesquisar, enfim, com Sim. certeza. Não, inclusive quando eu estava gestante, né, eu tenho uma amiga minha que ela é professora e ela falou do método Montessori. Foi a primeira pessoa que falou comigo. Falou, dá uma pesquisada. Eu não sabia mesmo, desconhecia. Eu achei tão legal, principalmente pela economia, né, não, João? Porque no quarto da Carolina, desde recém-nascido, tá? Eu não esperei. Desde recém-nascido a gente não comprou berço, então a gente só comprou um colchão e colocou no chão, mas a gente colocou o tatame, né, no chão todo, para não ficar Sim. gelado. Colocamos a- o colchão, um espelho na parede na altura dela, né, uma barra para quando ela fosse segurar, tipo, ela conseguisse ficar em Sim, pé. maravilhoso. O E ambiente eu acho todo que preparado para praticamente ela.
E praticamente era isso. Você tinha bola, mas, tipo assim, praticamente o quarto dela foi isso. A gente não gastou quase nada no quarto. A gente não comprou berço, não comprou guarda-roupa. O pai, né, o João, que fez uma arara de roupa para ela pequena, sabe? Já deixava lá. Perfeito, A perfeito. parede, a gente ia E colocar é um por papel de isso que parede. hoje ela se veste 1000 vezes É. por dia. O papel de parede, a gente ia colocar. Na época, a gente achou muito caro. O que que a gente fez? A gente comprou. Na verdade, a gente comprou. Como é que é o nome do papelão? Aquele papelão grosso? Cartolina, a gente comprou cartolina de Ah, várias cores, né? Fizemos um círculo e grudamos assim certinho, né? Fizemos vários e fizemos como se fosse um papel de parede, ficou bem legal. Quando ela ficou maior, ela arrancou, mas valeu por muito tempo. sim, Mas sim, valeu com por muito tempo. certeza. Com certeza. João, deixa eu E perguntar aqui do João, falou, que horas são? ah, Gente, já se passou 1 hora, Paola. entre idas e vindas, né? Que todos os tipos de Gente, imprevistos, né? sim. Mas sim. Paola, mas deixa eu te perguntar, então assim, né, uma dúvida que eu tenho, assim, para quem acho que está assistindo a gente, para quem vai assistir, né? Às vezes a pessoa fica nessa dúvida, eu acho que a pessoa também já. Acho uma coisa legal que você falou em relação a custo, né? Porque não é caro realmente você estimular o bebê com as coisas que tem em casa, né? Qual a dica que você dá aí para quem está grávida, né? O que fazer em relação a esses brinquedos mesmo? Já preparar agora, esperar o bebê crescer mais um pouco para entender o bebê, o seu bebê, né? E fazer. Em relação a brinquedos, como você falou, que a pessoa ganha de outras pessoas, né? Eu acho que é até legal você também já até dar essa dica para as pessoas que estão ao teu redor, né? Não me dá não me dá esse presente aqui, me dá um tal presente. Você acha que é indelicado fazer isso? Ai, olha, por incrível que pareça, eu super defensora, né? De uma infância mais natural e tal. Mas assim, nem sempre eu pensei assim, tá? Acho Sim, importante também dizer que foi um processo e que eu mesma, nossa, era muito diferente. Eu era muito diferente. Então, é, a gente não tem que se sentir mal pelo já que passou. foi, exato. Mas hoje eu sou uma pessoa muito diferente, eu enxergo diferente as coisas, mas mesmo assim eu ainda não consigo falar dessa maneira, desse jeito. Ah, olha, não, não dá, tal. O que eu sugiro, o que eu adoto para minha vida e o que eu sugiro, inclusive tem uma aula no meu curso onde eu falo sobre isso. Já dei mentoria sobre isso quando outras mães tinham essa questão de como lidar com pessoas próximas que não estão familiarizadas com esse jeito de enxergar, né? Então, eu acho que a gente tem que acolher a outra pessoa. O que eu faria agora, que eu acho que faz toda a diferença, é se munir de informação, porque a informação é o melhor enxoval que a grávida pode ter. Sim, Então, eu acho que se preparar de informação, inclusive para você se empoderar na sua maternidade, fazendo escolhas conscientes e para poder explicar para as pessoas que não estão familiarizadas com esse mundo o porquê das suas decisões. Então, por exemplo, a questão da fralda de pano, que é uma questão que gera. Ah, nossa, meu Deus, nossa, mas você vai muito. escolher lavar a fralda? Ah, em pleno século XXI, você vai lavar a fralda. Eu já queria ter usado, já tinha cogitado de usar com o Valentim e tudo, mas não tive apoio de ninguém por perto. Mas eu também não estava munida de informação. Eu Sim, também não estava munida de argumentos. Então, a informação, ela é a arma mais potente e é a chave para você se empoderar e fazer escolhas conscientes e saudáveis. Então, por exemplo, essa questão da fralda de pano, quando chegar alguém e falar para você, ai, nossa, mas e o gasto de água? Aí você já vai saber pra saber. rebater.
entendeu? Sim. Enfim, que não é isso e tal. A mesma coisa com a amamentação. Então, eu me preocuparia nesse começo, na gravidez, não em comprar brinquedos, estímulos. Primeiro, porque vai ganhar, fatalmente vai ganhar. Isso E é aí verdade. receba, agradeça, né? Valorize, porque aquela pessoa foi até a loja, Sim. despendeu um tempo. Quer dizer, eu espero que ela não tenha ido até a loja na pandemia. Mas Foi com pela internet. Mas com certeza um tempo ela despendeu, porque ela comprou pela internet, por Sim. favor, não saiam. Bom, mas enfim, ela gastou um tempo dela, ela gastou um dinheiro dela, ela pensou, o que será que o fulano, filho da ciclana, vai gostar, vai precisar, né? Enfim. Então, aceita, valoriza, agradeça. E se você não concorda, não vai usar com seu filho, você pode só doar, Sim, né? verdade. Guardar, enfim, né? Dar um outro destino. A pessoa tá te dando, ela não tá te obrigando a usar, né? Sim, Existe sim. uma séria diferença. Mas tem Então, gente que eu não. quando volta na tua casa, fala, nossa, cadê aquele brinquedo que eu te dei? Ah, querida, oi, tudo bem? Vou passar um café. Sim, igual roupa. Igual roupa. É, Nossa, eu já ganhei uma tonelada de roupa, não para mim, para os meus filhos, mas que não tinha nada a ver. Eu falava, eu também. E assim, e você coloca para agradar a pessoa, tira uma Sim, foto, não vai matar ninguém, sabe? sim, Eu acho que a sim. gente tem que ser gentil com as pessoas que ainda não sabem, porque. E uma coisa pode parecer muito atual demais, mas principalmente em tempos de pandemia. Eu acredito que seguir as pessoas certas faz toda a diferença. Faz, Pelo com menos para certeza. mim, Darla, foi um divisor de águas na minha vida, foi esse. Quando eu fui mãe e comecei a pesquisar pessoas que falavam sobre amamentação. Bom, amamentar eu sempre quis. Vide que hoje eu continuo amamentando os dois. Os dois, né? Então, assim, eu sempre quis amamentar, mas eu comecei a seguir pessoas que apoiavam a amamentação, que traziam Grupos, né? Você entra em informação. grupos. Exatamente. O que eu vejo, por exemplo, teve uma moça que falou para mim essa semana que falou: ai, obrigada, tá, por me apoiar, por me mostrar tal. Eu falei, olha, na minha frente tem um monte de gente me dando a mão e me levando por esse caminho. E eu tô dando a mão para quem tá aqui e levando junto. Então a Levando gente junto. precisa saber escolher quem que a gente vai seguir, porque também tem muita coisa errada, muita besteira por aí, né? Então você Sim, distinguir. Então, em termos de enxoval, eu diria isso. Em termos de sim. preparação enquanto grávida, eu diria isso. Essa questão de. Eu acho que eu parei de te ouvir de novo. Não, eu acho que eu não tô falando. Vou sair e vou entrar, Tá bom. tá? Será que todo Espera aí, mundo aqui ouve? galera. Só para a gente dar aqui, eu tenho mais uma última pergunta, pessoal, para fazer para a Paola, porque assim, o que eu percebo, assim, como mãe, né? Que a gente, como mãe, a gente nunca quer o mal para o nosso bebê, né? E uma coisa que eu achei bem legal que a Paola falou, que é em relação a gente se munir, né, com todas as informações possíveis, de amamentação, de tudo. E o celular é um deles. Muitas vezes eu conheço algumas mamães que dão celular para a criança, assim, usa muita tela para o bebê, mas porque não sabe o quanto que isso pode ser prejudicial. E aí o que eu quero perguntar da Paola se, mesmo depois que o bebê, tipo assim, já está super viciado no celular, se é possível tirar isso e se é fácil também. Qual é a experiência que ela tem com outras pessoas? Tá me ouvindo, Paola? Paola? Eu tô falando Ai, amor. eu falei assim, espera, porque eu tenho uma última pergunta para Paola.
Porque assim, Paula, você falou a respeito, né, de a mãe, né, o melhor enxoval que a mãe pode fazer, né, é ter todas as informações possíveis, ir atrás de informações. E eu acho que isso é muito importante mesmo, como você falou, tanto na amamentação, não, tanto na amamentação como em qualquer outra coisa. E eu acho que um deles é o celular. Eu conheço muitas mamães que oferecem o celular para o bebê, mas porque não sabem o quanto pode ser nocivo. Porque nunca foram pesquisar, às vezes tem uma pessoa ou outra que fala, ó, isso é ruim, mas não sabe realmente o real, o que pode ser prejudicial para o bebê, sabe? E aí é legal você saber. E aí eu tenho uma última pergunta, é o seguinte, né? Como você convive com muitas mamães nessa situação, é possível, depois que o bebê já está viciado nas telas, né? Porque eu conheço bebê assim, que se você não der a tela, ele chora, esperneia, não consegue ficar sem. Então, é possível tirar isso. Eu sei que o ser humano, né, ele é super flexível. Nós somos super flexíveis e a gente consegue se adaptar muito rápido a uma outra realidade. Então, assim, a tua experiência com outras mamães, como é que foi? Tipo assim, a mãe, o bebê já tá a criança está com 2, 3 anos, já é super viciada em videogame, tela, computador, celular. Como é que é essa parte de desmame, né? De tirar o bebê da tela, assim? É muito difícil? Dá para fazer? Sim, é difícil. É difícil, mas eu acho que você tem que colocar seu fone. Tá. Tá dando eco. É, é difícil, mas é muito possível. Muito possível. Lembra que eu falei que assistir televisão libera dopamina? Sim, Vicia mesmo. Agora, a questão é, uma coisa que eu sempre falo é, quando fica mais fácil de visualizar assim. Tem gente que chega e fala, por exemplo, o meu filho não come nada, ele só come bolacha maisena. E aí tá, quem que compra a bolacha maisena? Entende? É o sim, adulto que compra. Então, a gente precisa, não é julgamento, é informação. Eu acolho muito, porque eu sei que a gente está numa fase muito difícil. Muitas vezes a gente não tem saída, mas é importante nesse processo a gente saber reconhecer a nossa parcela de culpa. sim. Então, o primeiro passo para você reverter isso é você tomar as rédeas da situação. Você é o adulto, entende? Você é responsável por oferecer para a sua criança o que é saudável. Então, é diferente, por exemplo, a gente falar de uma situação de home office, enfim, uma situação emergencial, que a família precisa estar em reunião e não tem jeito, tá? Agora, na hora de comer, né? Na hora da janta, que a família está sentada lá e a criança está com o celular, ou quando a gente via antes da pandemia, famílias no restaurante e a criança com o celular na mão. Não precisa, né? Então, assim, a situação já está instaurada? Tá. Então não adianta ficar se dando chibatada também, se culpando, enfim. Tem que reconhecer a sua parcela de responsabilidade nessa situação e reverter. O que você tem que fazer para reverter isso? Não dá mais. Não mais. Vai ter abstinência. É fato, vai ter, porque é vício. O Valentim, ele assiste. O recomendado para a idade dele é mais ou menos 1 hora por dia. Mas eu procuro não chegar nem perto disso. E por mim, não seria nem todos os dias. É que às vezes ele acaba assistindo mais na casa da avó, às Sim, vezes o meu marido acaba dando um pouco mais, enfim. Mas o que eu percebo, Darla, é que quanto mais a gente dá, mais ele quer. E mais irritado ele fica quando eu falo que não. que não. E aí, a gente tem que ser sincero com eles. As crianças têm capacidade para entender muito mais do que a gente explica. Então, não é, por exemplo, vamos escovar o dente porque tem bichinho no dente. Meu, não é bichinho, é bactéria que Uhum. causa cárie
Sabe, assim, a gente precisa falar a realidade para as Explicar. crianças desde sempre. Isso Sim. faz uma diferença tamanha. Então, o Valentim, que já tem 3 anos, eu já falo para ele isso. Eu falo, filho, você ficar na frente da televisão é um tempo de vida perdido. O seu cérebro de criança precisa de outras coisas para se desenvolver. Enquanto você está parado na frente da televisão, você não está trabalhando o seu cérebro para se desenvolver, para você ficar esperto, para você crescer, para você ficar cada vez mais inteligente. Tanto que outro dia ele perguntou: e o cérebro do adulto? O que que precisa? Eu falei, Eles super entendem, precisa né? Eles entendem super. mesmo. Falei, precisa trabalhar, né? Precisa ler, Sim, enfim, precisa milhares de coisas. Agora, é difícil, mas é é possível possível. fazer combinados, né? Então, por exemplo, a gente tende a desligar a televisão, ou desligar o celular, o que quer que seja, quando é para chamar para alguma coisa que não é tão prazerosa para a criança. Então, digamos, agora chega, desliga a TV que a gente vai tomar banho. Tá na hora do banho. Então, sabe, é a mesma coisa que você tá assistindo ali a É uma boa televisão e eu tática essa falar pra aí. você, Darla, desliga aí e vem lavar a louça. Tá na hora de lavar a louça. Você vai querer desligar? Você não É, vai querer não. desligar. Você tá fazendo uma coisa assim que você tá de boa, né? Então, você não vai querer. É, Agora, se você chama preparar para brincar, né, é para outra questão. brincadeira. É, Exatamente, exatamente. Colocar despertador é uma tática muito bacana para tudo isso. Inclusive, sim, eu uso para as mamadas do Valentim agora, porque eu estou tentando reduzir. Então, eu falo, vou colocar o despertador, tá bom? Tá bom. Então, eu coloco o despertador, sabe por quê? Porque aí, quem fala que está na hora de parar é o celular, não sou eu. Entende? sim, Então, colocar o despertador para demarcar um horário, colocar regras, limites. Não dá para sim, sim, ficar o tempo todo. E aí a criança vai falar, ela vai se mostrar entediada, ela vai se mostrar contrariada. Os que já são maiores, mais falantes, pode ser que eles falem, mas o que que eu vou fazer então? Você fala, não sei, arranja, né? Vai ver o que tem para fazer, sim, sim. procura. E a gente, enquanto adultos, nós precisamos oportunizar, porque não adianta falar, vai ver, filho, procura o que que você vai fazer se realmente, né, não é um ambiente Não é? preparado para Uhum. criança. Ainda bem que a Mas é Carolina, super possível. sim, ainda bem que a Carolina tá naquela fase que é muito legal para ela lavar louça. Então eu falo, minha filha, bora brincar, bora lavar louça. Isso, E ela exatamente. acha que é uma brincadeira, então ela super gosta. Aí eu consigo E fazer é uma alguma coisa brincadeira. e ela fica lá do meu lado. Sim, Pô, aí eu dou, exatamente. realmente deixo ela lavar mesmo alguns pratos, ela lava, achei super legal. Não vejo a E hora dela assim, fazer sozinha. fora. Mas você tá dando toda a base, né? De participar e tudo. Essa semana, por exemplo, eu falei pro Valentim, eu falei, ai, nossa, eu vou colocar a roupa para lavar. Aí ele, não, mamãe, eu que vou. E ele vai, ele pega os cestos, aí eu arrumo ali, eu falo, você tá bom, filho, então vamos lá. E coloco a escada para ele. E aí você pensa, eu tava lá lavando louça e ele tava lá, colocando as roupas Sim, dentro da máquina. Ajuda mesmo, a gente ajuda, precisa é. permitir que a criança faça as coisas, né? Que ela participe, né? Sim, Ativamente, enfim. é isso mesmo. Paola, muito obrigada. Olha, eu fico muito feliz aí. O João já Gostou? tá Eu aqui do meu lado aqui. adorei! Olha, eu fico muito Eu feliz de adorei. verdade você ter aceitado. Quando eu mandei o convite, eu falei, ai, tomara que ela aceite. É sério, porque assim, É, tomara que ela aceite. e foi a primeira que eu aceitei, porque Nossa, é tão difícil, é tudo tão corrido. Mas eu falei, não, vamos, a gente vai conseguir. E sim. deu certo. Paola, mas deixa eu te perguntar aqui. Como é que as pessoas fazem para te achar? Tem que falar no Instagram aqui, tem um telefone de contato, tem um e-mail. Se a pessoa tiver interesse de fazer o teu curso ou tiver interesse de adquirir o teu e-book, como é que faz? Sim.
No meu Instagram aqui, ó, ela clicando aqui em cima, onde tá escrito aqui no Castanho.paola, pessoal. castanho.paola. Vou escrever aqui. Aonde está escrito aqui, fraldadinhos no canto superior Sim. esquerdo, se clicar, vai Vai aparecer aparecer o teu o perfil. meu. Exato, o meu E aí arroba. pode mandar um direct para você que você atende. Você Sim. fala. No link da minha. Falo com todo mundo. No link da minha bio tem os e-books, né? O curso não tá aberto, mas eu tô logo ali. Traz aqui! Tá ouvindo? Tá bom. Eu não ouvi, não. Tá ouvindo? Traz ele aqui. Pessoal, então assim, se você tá com dificuldade aí, pode chamar a Paola que ela vai falar com você, vai te dar todo o suporte, vai te dar dicas, segue a Paola porque vale muito a pena, viu? E acordou teu bebê? Então acordou na hora certa. Ele sempre acorda no final. Paola, então, muito obrigada, viu? Muito, muito, muito feliz pelo convite, muito feliz por esse papo que foi tão gostoso, eu amei Nossa, foi muito bom. demais. E no meu feed também tem muita coisa, muita dica para quem tá por aqui, se quiser dar uma olhada, uma circulada Sim. lá. Tá bom? Sim. Tá bom, Quem sabe a Paola. gente não marca uma próxima para falar de outras coisas. Vamos Eu adorei. sim. Eu adorei. E pessoal que acompanhou aqui a gente, obrigada, viu, meninas, por ter ficado até o final, por todos os transtornos aí de comunicação, mas deu certo. Sim, Então, deu certo. boa noite aí para vocês, um beijo. Gente. Um beijo, Darla. Boa Tchau. noite. Tchau.